Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhe dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais julgados, nas prisões inocentes à força lançados, e de seus bens terrestres despojados, mais alegres seguiram o Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhe dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhe dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé é que nós, crentes, sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto ali há de findar, quando perto do nosso Senhor nossa alma enfim repousar. Amém. Vamos fazer a leitura nesta noite. O último capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 22. Abra sua Bíblia nesta noite. Capítulo 22 do livro de Apocalipse. Quem encontrou, diga amém. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as vi e ouvi,
Prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por essa leitura maravilhosa nesta noite, Pai. Quando nesta noite nós vamos concluir, meu Pai, esses estudos que desde o início do ano nós, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, pelejando para Te servir, querendo melhorar a cada momento, a todo momento da nossa vida, para podermos nos encontrar com o Senhor. Hoje, fim dessa jornada, meu Pai, desse estudo sobre o Apocalipse, mas a nossa jornada em direção ao céu ainda não termina hoje, Senhor, e por isso nós queremos força da Tua parte, para continuar na peleja, na batalha, Te servindo, Te adorando, nos santificando, para nos encontrarmos contigo. Ó Espírito Santo, abraça o Teu povo, que o Teu povo sinta a Tua presença nesta noite, Pai, e venham sair daqui fortificados e fortalecidos pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra. Fica conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A minha alma vencerá pelo sangue de Jesus. A minha alma vencerá pelo sangue de Jesus. Vencerá, vencerá, vencerá pelo sangue de Jesus. Nós vamos neste momento colher dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor, tá? E eu convido a igreja para ofertar com alegria, com carinho, e quero relembrar, meus amados irmãos, sobre aquele envelope do centro de eventos, tá, irmãos? Você que pegou, irmão, eu preciso entregar esses envelopes antes de findar o mês de dezembro, tá bom? Então os irmãos olhem com carinho aí para aquele envelope, é para uma causa nobre, tá bom? Só para relembrar, meus amados irmãos, tá bom? Eu quero convidar a irmã Stephanie para louvar o Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
para o trabalho do nosso Deus. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar. Mãos que um dia ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar. Mãos que um dia ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam
Glória a Deus. Meus amados, hoje, como é o encerramento do nosso estudo sobre o Apocalipse, a gente vai entrar na palavra agora, tá? Quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Essa semana a gente esteve enfermo e uma gripe muito forte, com dor de cabeça, dor no corpo e outras coisas mais, e não foi possível estarmos aqui com os irmãos, nem no domingo, nem na terça, mas hoje eu louvo ao Senhor, porque Ele me proporcionou essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, tá? Então quero agradecer as orações, o carinho, as visitas que os irmãos nos fizeram. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Grandemente mesmo. Sábado à tarde eu já comecei a me sentir mal e não participei nem da reunião do ministério por conta disso. E já na terça-feira, à noite, que a dor veio passar um pouco, mas a gente já veio sentir uma melhora mesmo, foi ontem, tá? E hoje a gente está aqui louvando ao Senhor. E agradeço aos irmãos o carinho, a compreensão. Deus abençoe a todos, tá? Meus amados, hoje a gente chega no final dessa jornada chamada Estudo do Apocalipse. Eu ainda me lembro quando a gente começou aqui o estudo do Apocalipse, tá? Parece-me que foi no mês de março ou foi abril. Eu não tenho bem certeza ainda do mês, mas me lembro, eu estava me recuperando de uma enfermidade, os irmãos devem recordar, quando a gente iniciou no capítulo 1, e hoje a gente chega no capítulo 22, tá? Essa jornada chamada Estudo do Apocalipse, para mim, ela foi inesquecível. Por quê? Alguém pode dizer, irmão, porque o Senhor ministrou ela e pregou? Não, irmãos, não é por isso não. Porque poderia ser outra pessoa que estivesse aqui ministrando. Para mim, vai ser inesquecível porque foi a palavra de Deus que falou comigo. À medida que eu explicava ou explico aqui para os irmãos, Deus também fala comigo, tá? Ele me exorta, Ele me admoesta, Ele me ensina, Ele me repreende, me corrige. Então, para mim, tudo que nós estudamos no decorrer de todo este ano aqui com relação ao Apocalipse, vai ficar gravado na minha mente e no meu coração, e eu vou levar para a vida toda, tá? Desde o capítulo 1, as cartas do Apocalipse às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A visão do trono de Deus no capítulo 4, né, e do Cordeiro no capítulo 5. O anticristo sendo manifestado com a abertura do primeiro selo no capítulo 6. As pragas caindo na terra, né, os mártires da grande tribulação sendo mortos aqui na terra e chegando no céu. Enfim, tudo, os piores demônios sendo soltos no capítulo 9. O livrinho que João recebe no capítulo 10. No capítulo 11, as duas testemunhas mártires dão a vida pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 12, a mulher é perseguida pelo dragão, né? No capítulo 13, a besta, ou as bestas, as duas bestas, emergem do mar e da terra. E aí vai toda a trajetória do Apocalipse, tá? E hoje a gente chega no final dessa jornada. E o capítulo 22, meus amados, ele trata das seguintes coisas. O capítulo 22 são admoestações para o servo de Deus. O que significa a palavra admoestar ou admoestação? A gente, muitas das vezes na igreja, a gente aprendeu de forma errada. A gente pensa que exortar que é corrigir, disciplinar, e não é, tá? Pode pegar um dicionário de língua portuguesa, ou até mesmo um dicionário teológico ou bíblico, e você vai ver que admoestar que é repreender, é disciplinar, tá? É corrigir o erro. Admoestar significa isso, enquanto exortar significa consolar com amor, com mansidão,
Às vezes a gente diz assim, não, hoje o Senhor exortou a igreja. Quando o Senhor exorta, Ele consola, Ele conforta, Ele abraça a igreja. Agora, quando Ele admoesta, Ele repreende, Ele corrige, Ele chama a atenção. Então, o capítulo 22, ele trata de várias admoestações vindas da parte do Senhor nosso Deus para a nossa vida, tá? Promessas finais e confirmações de tudo que está escrito em todo o livro. E a conclusão do livro. É isso que nós vamos tratar aqui nesta noite, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Fique com a Bíblia aberta, como desde o início desse estudo nós fizemos, tá bom? O versículo 1 diz o seguinte, ou seja, e o capítulo 22, antes de eu falar sobre o versículo 1, ele inicia ainda com uma parte da Nova Jerusalém. Nos primeiros versículos, até o versículo de número 5, João ainda tem visões da Nova Jerusalém, e ele vai falar aqui o que é que ele viu e conclui as visões sobre a Nova Jerusalém. Logo em seguida, ele fala sobre as promessas finais, tá? E as admoestações que nós vamos entender aqui. O versículo 1 diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. João viu um rio que saía, né, ali da santa cidade, a Nova Jerusalém. Ele chama esse rio de rio da água da vida. Olha só, ao ler esse versículo eu me lembrei da passagem de Gênesis. No Jardim do Éden também existia um rio, e esse rio ele se dividia em 4 braços, né? E aquele rio que regrava o Jardim do Éden fala sobre a fertilização das plantas, de tudo que existia ali, da vida calma e tranquila que o primeiro casal tinha antes da sua queda. Louvado seja Deus. E ao olhar agora para esse primeiro versículo do capítulo 22, nós podemos ver que a semelhança do Jardim do Éden, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver que lá existia um rio. No capítulo 2 e no versículo 10 vai falar sobre esse rio, e que ele se dividia em 4 braços, e a tranquilidade que Adão e Eva tinham, a paz, a alegria, a comunhão com Deus que eles tinham naquele jardim, antes de desobedecer a ordem de Deus. Naquele grande dia, louvado seja Deus, nós estaremos na Nova Jerusalém, e ali também haverá um rio, e esse rio se chama o rio da água da vida, e nós viveremos em tranquilidade, paz, alegria na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Rio da água da vida. O versículo 2, eu poderia, antes de entrar no versículo 2, lembrar também, né, que Jesus falou sobre um rio que fluiria dentro de nós aqui na terra. E lá em João capítulo 7, e o versículo 37 e 38 diz assim, que no último dia, o grande dia da festa, se levantou Jesus no meio da festa e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque como diz a Escritura, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Esse rio também é uma alusão ao Espírito Santo, que estando aqui na nossa vida, aleluia, aqui na terra, ele estará também na Nova Jerusalém ali, nos alegrando, nos consolando e nos confortando. Você observa a semelhança que existe? Jesus disse que quem crê nele aqui na terra, dentro do seu coração fluirão rios de água viva. É a alegria, é a presença do Espírito aqui na terra, na nossa vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de pavor, nos momentos onde os problemas nos afrontaram e nos agravaram, mas mesmo assim, o Espírito Santo, ele vem dentro de nós como um rio, aleluia, de água viva, e nos dá alegria em meio aos problemas, em meio às tribulações. Lá naquele dia, nós estaremos diante de um rio, o rio da água da vida, e lá não haverá mais problemas, não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais morte, não haverá mais doença, porque o Senhor estará conosco, e nós estaremos no nosso estado de glorificação, aleluia. Não estaremos mais neste corpo mortal, estaremos em um corpo glorioso na presença do nosso Deus, e eu me alegro muito com essa palavra, porque a minha esperança é essa,
é estar com meu Deus naquele grande dia. Eu sei que o nosso propósito aqui, meus amados, é vencer de tudo, vencer o diabo, o mundo, a nós mesmos, aleluia, vencer os problemas, vencer as tentações e chegar naquele grande dia e receber o troféu das mãos do Senhor nosso Deus, que é a coroa da vida, a coroa da justiça. Será que você pretende também chegar lá comigo naquele grande dia? Se você pretende, dê glória a Deus, dê aleluia nesta noite, porque nós chegaremos lá sem sombra de dúvida, se formos fiéis até o fim. O versículo 2: no meio da sua praça, olha só, a cidade santa tem uma praça, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quando eu li essa passagem, eu estava meditando e me lembrando que no capítulo 11 de Apocalipse, que nós estudamos sobre as duas testemunhas mártires, tá? Eles foram mortos em uma praça, tá? Eles foram mortos em uma praça, seus corpos foram jogados, seus cadáveres foram jogados naquela praça, e a Bíblia diz que as aves do céu chegaram para comer os seus corpos, só que eles ressuscitaram. Deus interveio naquele processo ali, e eles ressuscitaram, aleluia. Aquela praça é a praça da cidade terrena, Jerusalém. Essa aqui não é a mesma do capítulo 11, essa praça é a praça da cidade celestial, aleluia. É a nossa morada eterna, é a nossa pátria celestial, onde nós habitaremos para sempre com o Senhor. E aqui João viu que no meio daquela praça, aleluia, está o que? A árvore da vida, aleluia. Você se lembra que quando Deus coloca o casal no jardim do Éden, Adão e Eva, Ele dá uma ordem e diz: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, não é verdade? Eles desobedeceram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foram expulsos do jardim. Se você ler até o final do capítulo 3, você vai ver que Deus pegou e colocou querubins à entrada ali, a porta, né, da árvore da vida. A árvore da vida estava no jardim do Éden, mas por causa do pecado, o homem não pôde se alimentar dela. Foi vedado a Adão, a Eva. Se você ler, eu vou ler para você poder compreender melhor essa passagem, porque elas estão correlacionadas. Aleluia. Capítulo 3, e o versículo 24 de Gênesis diz assim: e expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, a árvore da vida estava lá. Por causa do pecado, Adão não pôde se aproximar dela. Deus se preocupou e colocou guardas, seres angelicais, para que o casal não se aproximasse. Aqueles anjos estavam com espadas flamejantes de fogo, e a Bíblia diz que elas se revolviam. Eles mexiam as espadas de um lado para o outro, para que Adão e Eva não pudessem ultrapassar aquele caminho, porque eles pecaram, desobedeceram a Deus, e por causa da sua desobediência, a eles foi proibido o fruto da árvore da vida. Mas aqui, meus amados, no versículo 2, os vencedores, a igreja do Cordeiro, os santificados em Cristo Jesus, aleluia, a árvore e os seus frutos estão à disposição daqueles que chegarem na Nova Jerusalém. Adão foi vencido pelo pecado, mas a igreja será vencedora e glorificada na eternidade, vai participar da árvore da vida. A árvore da vida fala de vida eterna, de uma vida plena, aleluia, com Deus. Quando Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu porém vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida com abundância não é só bens materiais aqui na terra. Muitas pessoas interpretam de maneira errada esse versículo e dizem que Jesus veio dar riqueza, veio dar carro do ano para todo mundo. Tudo isso é bênção de Deus, e Deus, Ele fala
faz para nós, se nós formos fiéis. Mas quando Jesus está falando em João 10:10, que ele veio da vida, e vida com abundância, ele está falando de vida eterna, de vida plena na eternidade com ele, uma vida abundante, uma vida que não terá fim, é lá na Nova Jerusalém, na presença de Deus e do Cordeiro, e nós chegaremos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos dar glória a Deus, e vamos agradecer por todas as batalhas que nós, aleluia, participamos aqui na terra. Vamos agradecer, meus amados, quando nós chegarmos lá, e nos lembrarmos do que passamos aqui, aleluia, das renúncias, que nós nos dispusemos aqui, a obedecer ao Senhor, da renúncia ao pecado, da renúncia a tudo que o mundo oferece. Quando nós chegarmos lá na praça da cidade, vemos o Senhor, vemos a árvore da vida, o rio da água da vida, a gente vai olhar e vai dizer: valeu a pena, como diz aquele hino, aleluia, valeu a pena eu ser fiel, vale a pena ser fiel a Deus aqui na terra, glória a Deus. Versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro na cidade santa, e os seus servos o servirão. Nunca mais haverá qualquer maldição. A palavra maldição, vinda do grego, significa anátema. Anátema. E anátema é uma palavra que significa maldição, maldito. E tem um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 16, abra lá, versículo 22. Paulo diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maldito. Tá? Paulo não está amaldiçoando ninguém ali nessa passagem. Ele está dizendo que aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que não tem comunhão com Deus, é uma pessoa que está desligada da comunhão com Deus, uma pessoa que não recebeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não reconhece Ele como Senhor, não reconhece como Salvador, está desligado dos planos de Deus. É uma maldição na vida do homem. É isso que Paulo está querendo dizer. E quando ele diz aqui que na cidade não haverá maldição, fazendo uma junção com esse versículo de 1 Coríntios 16, 22, eu entendo que quem não ama o Senhor Jesus não chegará na cidade santa. Faça uma junção dos dois versículos, olha só. Versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nunca mais, na cidade santa. E se quem não ama o Senhor Jesus é maldição, é anátema, então quem não amou a Jesus não chegará lá. E quem é que não amou a Jesus? Jesus fala isso lá em João. Ele diz: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, aleluia, louvado seja Deus. Você se lembra que em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira e fez alguma coisa, não é verdade? O que foi que Deus fez? Ele entrega o seu filho para morrer pela humanidade, porque quem ama tem que provar com alguma atitude, tá? E Deus provou com atitude, não só com palavras. Aí Jesus lá em João disse: se vocês me amam, vocês têm que provar com atitude. Qual é? Que atitude é essa? É guardar os meus mandamentos, é ser obediente à minha palavra, é ser fiel aos meus ensinamentos. A pessoa demonstra que ama Jesus dessa maneira, irmãos. Não adianta dizer, chegar aqui diante da igreja: Jesus, eu te amo, eu te adoro, nos hinos de louvores, ou em pregações, ou em saudações, se a vida não condiz com aquilo. Não adianta eu dizer que amo a Jesus se a minha vida, o meu comportamento, ele não condiz com as minhas palavras. Isso aí não vale nada, palavras voam ao vento. O que vai contar para Deus naquele grande dia são as minhas atitudes, é o meu comportamento, é como eu me comporto diante dos homens aqui na terra, é como eu me comporto lá em casa, é como eu me comporto só eu, sozinho no meu quarto, quando não tem ninguém me vendo, quando a minha esposa não está me vendo, quando o pastor José da Luz não está me vendo, quando o ministério da igreja não está me vendo. É isso que vale para Deus. Porque tem muita gente que vive de aparência, diante dos outros é uma santidade, é uma bênção de Deus, mas por trás só Jesus na causa. E Deus, Jesus, o mesmo Jesus que aparece no início do livro,
com olhos como chamas de fogo, aleluia, que ultrapassa qualquer pensamento, que lê qualquer coração, que conhece qualquer atitude. Ele está contemplando, e se não se arrepender, não vai chegar na cidade santa. Vamos correr. Você já ouviu isso? Alguém dizia assim, não, lá no céu vai ser só alegria, a gente vai ficar flutuando, né? Assim, voando que nem anjo. Você já ouviu alguém dizer isso por aí? Eu já ouvi, né? Não, porque aqui é só prova mesmo, o descanso é lá, né? Lá nós vamos descansar, lá ninguém vai fazer nada. Quem foi que lhe disse isso? Lá nós vamos trabalhar. Irmão, o que é que o senhor está dizendo? Olha aqui o que é que a palavra está dizendo. Versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, ou seja, na cidade, estará o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Isso aqui é na eternidade, irmão. Isso aqui é lá no céu. Se tem servo que vai servir, vai ter serviço. A palavra servo procede de serviço, né, de serviçal. Então vai ter trabalho para mim e para você lá. Nós vamos servir ao Senhor na eternidade, porque nós fomos criados para servir a Deus eternamente. Louvado, isso é um privilégio, aleluia, para nós. Louvado seja Deus. Lá nós vamos servir ao Senhor, aleluia. Alguém diz, não, eu vou atar uma rede da árvore da vida para outra árvore que estiver pertinho, vou ficar me embalando, aí o Senhor vai ficar passando, eu vou falar com Ele. Não, você vai trabalhar lá, você vai servir ao Senhor. É a palavra que está dizendo aqui. O capítulo 22 está falando já do final. A igreja já está na eternidade nesse momento, e nós vamos servir. Então, se você não gosta de servir a Deus, se tem alguém que não gosta, não, mas servir a Deus é tão pesado, né? Eu já ouvi alguém dizer isso. Ah, irmão, mas é difícil, eu não consigo me controlar. Já escutei alguém dizer isso. Essas coisas, né? Uma vez um camarada caiu com a namorada dele, aí o obreiro foi conversar com ele e disse, não, irmão, essas coisas a gente não controla, a gente não consegue controlar. Como é que não consegue? Sabe por que não consegue? Porque é carnal. Não consegue controlar porque está na carne. A Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus, porque a concupiscência da carne, eu não sei se é assim a palavra, o presbítero Quintino, que sabe pronunciar corretamente, né? A soberba da vida, enfim, não procede de Deus, mas procede do mundo, procede da carne. A Bíblia diz lá em Romanos que quem está na carne não pode agradar a Deus. Como assim está na carne? Fazer a vontade da carne, a vontade do corpo físico, né? O nosso corpo sempre puxa para as coisas aqui da terra, irmão, porque o homem é composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. O corpo foi formado do pó da terra, por isso que a carne só quer prostituição, bebedice, roubo, briga, tudo aqui da terra. Mas o Espírito que Deus soprou nas narinas do homem, ele quer ter contato com o Criador, quer ter comunhão com o Espírito Santo. E é aquela guerra que Paulo fala em Gálatas 5. E se nós alimentarmos mais o Espírito, a gente vai ter domínio próprio, mansidão, temperança, que isso é fruto do Espírito Santo. Agora, se você não tiver comunhão com Deus, como disse o rapaz da namorada que eu acabei de falar, não, essas coisas a gente não consegue controlar. Não controla porque ele estava alimentando só a carne. E aí vai vencer quem é mais alimentado, não é verdade? Vai vencer quem é mais alimentado, aleluia. Mas a igreja alimenta o seu espírito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma preocupação em fazer a vontade do Espírito e não a da carne, aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 4: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o seu nome. Contemplarão. Na antiga aliança, na era atual, ninguém poderia, nem pode, ver a Deus face a face. Deus chegou com Moisés, Moisés viu a Deus de costa, na brecha da pedra, da penha, né? Ele viu Deus passar de costa. E Deus falou para ele lá no capítulo de número 33, versículo 20, Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo. Êxodo 33 e 20 está escrito, tá? Jesus, lá em João, no Evangelho, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O que é que Jesus disse para Tomé, quando ele apalpou as chagas dos cravos, da cruz? Quando ele pegou, Jesus disse, pega aqui, Tomé, sou eu mesmo, olha aqui. Aí ele se ajoelhou e disse, Senhor Deus, e Senhor meu e Deus meu.
Jesus disse, porque tu viste, tu creste. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, aleluia. Nós estamos aqui, nós nunca vimos a Jesus, nós nunca vimos a Deus, nós estamos aqui porque cremos na sua palavra, nós abraçamos a história da nossa salvação, nos arrependemos dos nossos pecados, estamos aqui servindo a Deus e pelejando para ir para o céu, mas ninguém aqui jamais viu a Deus, porque a Bíblia fala, mas naquele grande dia, nós contemplaremos, olha o que o versículo diz, contemplarão a sua face, nós veremos a Deus como Ele é, louvado seja Deus, nós contemplaremos ao Senhor, veremos, aleluia, verdadeiramente como Ele é. É uma bênção, irmão. Nós veremos a Deus. Sabe o que é que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 5, no início das bem-aventuranças, né? Capítulo 5 e o versículo 8, Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui João diz, eles verão a Deus face a face, confirmando a palavra do Senhor. Mas para ver, aleluia, a Deus face a face, tem que ter o coração puro, como de uma criança, tem que purificar o coração na palavra, tem que lavar o coração no sangue de Jesus diariamente, para poder contemplar a Deus face a face naquele grande dia. Ninguém vai ver a Deus de qualquer jeito. Não pense que quem chegar lá vai chegar de qualquer jeito. Não, vai ter que passar na peneira de Jesus. Aleluia, para poder chegar lá. Glória a Deus. Versículo 5. Então, já não haverá noite, nem precisam de luz, de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Noite, está falando de trevas, está falando de escuridão, está falando de sofrimento. Isso não existirá mais na Nova Jerusalém. Não haverá mais isso lá, irmão. Vai ser bênção de Deus para a nossa vida. É outra dimensão de vida, é uma dimensão espiritual. Aleluia. Esse corpo vai ser transformado. Este corpo mortal, Paulo diz, vai ser transformado em um corpo semelhante ao de Jesus. Você já leu lá no Evangelho que Jesus atravessava paredes. Ele ressuscitou, tá? No terceiro dia. E ele ainda ficou aparecendo aos discípulos cerca de 40 dias depois da sua ressurreição, tá? Quando completou-se os 40 dias, ele reuniu os discípulos ao pé do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, e ali deu as últimas instruções relacionadas à grande comissão, a ordem para a evangelização, e subiu, foi elevado às alturas, foi assunto aos céus, tá? Ordenou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, que esperasse a promessa do derramamento do Espírito. E os discípulos, cerca de 120 pessoas, aguardaram ansiosos esse grande dia, tá? Depois que se completou 10 dias, eles passaram 10 dias orando, porque Pentecoste significa 50, tá? 50. 40 dias ele aparecendo, com mais 10 eles orando, faz 50. Quando completou-se, a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ou seja, ao completar-se os 50 dias, né, veio o Espírito Santo e desceu, aleluia, sobre eles em forma corpórea de uma pomba, e ali eles foram cheios do Espírito Santo. Noite aqui está falando de escuridão, e lá não haverá isso. O nosso corpo, como eu falei, será semelhante ao de Jesus. Jesus atravessava paredes, tá? O corpo dele era glorificado. Ele entrou dentro do cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, no finalzinho do Evangelho de João, lá em Mateus também. Os discípulos estavam com medo dentro de uma sala, e a Bíblia diz que as portas estavam trancadas, e Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai, seja convosco. O nosso corpo será semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele é o primeiro da lista da ressurreição dos mortos, e com ele vem todos os seus seguidores. Nós seremos transformados, e o nosso corpo será outro corpo, e será como a Bíblia diz. Paulo explica com riqueza de detalhes como será o nosso corpo, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 6. Disse-me ainda, aqui fim das visões da Nova Jerusalém. No versículo 5, vamos entrar no versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas,
enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando no versículo 6 diz assim: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe qual é o significado disso aqui, irmão? O anjo está dizendo a João o seguinte: tudo que eu te mostrei desde o capítulo 1 até aqui vai acontecer. Tudo que eu te mostrei, João, do capítulo 1 até aqui o final, já é o final de tudo, da visão, aleluia, vai acontecer. Essas palavras são verdadeiras. Isso aqui não é história de carochinha, isso aqui não é fábulas, isso aqui não é mitologia grega, isso aqui não é história inventada. Tudo que está escrito no livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, vai acontecer. Aleluia, ele está dando uma certeza para nós. O anjo estava dando uma certeza para João, que tudo que ele viu naquelas visões celestiais, aleluia, iria acontecer. E aqui está dizendo, tudo aqui é fiel, tudo aqui é verdadeiro, aleluia. A manifestação do anticristo no capítulo 6, versículo 2, isso vai acontecer. Essas palavras são fiéis, são verdadeiras. A perseguição do anticristo, as pessoas que estiverem aqui na terra, no período da grande tribulação, vai acontecer. Vai acontecer. No capítulo 4, João é levado ao céu, nos primeiros versículos. Jesus olha para ele e diz: sobe para cá que eu te mostrarei coisas grandes que tu não viste ainda. Aquilo é um símbolo do arrebatamento da igreja. O Senhor vai nos chamar para o encontro dele nos ares naquele grande dia. E aqui está confirmando isso. Essas palavras são fiéis, são verdadeiras. Tudo isso vai acontecer. Nós temos que nos apegar com firmeza a tudo que nós aprendemos aqui no decorrer de todo esse estudo, irmão. Porque vai acontecer. E a nossa mente humana, ela é muito frágil, a nossa mente. O ser humano esquece a palavra de Deus com facilidade. Ele esquece. Mas sabe por que nós precisamos de um contato diário com a Bíblia? Porque a gente esquece. E nós precisamos, dia após dia, nos alimentarmos da palavra, para relembrarmos tudo que vai acontecer. As últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. Tudo se cumprirá e o nome do Senhor será glorificado. Os demônios que vão ser soltos. Vocês lembram o capítulo 9 do livro de Apocalipse? Quando se abriu a tampa do poço do abismo e dali saíram espíritos malignos, poderosíssimos, que ainda não estão soltos aqui na terra, porque aqueles são anjos caídos, tá? Anjos caídos. Há uma diferença de demônios para anjos caídos. Os demônios são as pessoas que, ou seja, os demônios são esses que se apoderam das pessoas que não servem a Deus, que a gente vê aí se manifestando, né? Agora os anjos caídos não, eles estão presos em algemas eternas. Está escrito isso lá em Judas, tá? Em Judas, nas epístolas de Pedro, eles estão trancafiados, presos, acorrentados em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses demônios, se eles estivessem soltos agora, ao entrar no corpo de um ser humano, eles seriam capazes de matar só no ato de entrar no corpo da pessoa, porque são poderosos. Mas eles estão presos e vão ser soltos no período da grande tribulação. A palavra está dizendo, tudo isso vai acontecer. Essas palavras são fiéis, são verdadeiras, aleluia. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, tudo que os profetas falaram no passado não aconteceu. A Bíblia diz que toda palavra que saiu da boca de Moisés, nenhuma caiu por terra. Tudo se cumpriu, está escrito lá em Deuteronômio. No finalzinho do livro, tudo que saiu da boca de Moisés se cumpriu. Moisés era homem de Deus, profeta de Deus. E aí eu poderia falar sobre Jeremias, sobre Elias, né? E Micaías, um homem corajoso, que desafiou Jezabel, e o rei, né, ali, mas foi fiel à vocação de Deus, e o que ele falou se cumpriu. Lembra de Micaías? Você se lembra de Micaías? O rei Acabe disse, quando eu voltar tu vai ver só. Ele disse, se tu voltar, o Senhor não falou pela minha boca. E ele morreu na guerra. Homem de Deus, essas palavras, o mesmo Espírito que estava naqueles profetas do passado, foi o mesmo Espírito que revelou a João, é o mesmo Espírito que estava na vida de João, o apóstolo amado, o evangelista do Evangelho, das epístolas universais e do Apocalipse.
o homem de Deus, o homem que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que era do círculo íntimo do Senhor, aleluia. O anjo olhou para ele e disse: olha, isso aqui tudo é verdadeiro, não te esquece, aleluia. Nós precisamos relembrar dia após dia do nosso compromisso com Deus, e que nós temos, aleluia, um compromisso com Jesus, que Ele está nos esperando na eternidade, e nós precisamos chegar até o fim da nossa jornada. Muita gente já ficou pelo meio do caminho, muita gente já desistiu de Jesus, muita gente já largou Jesus e já abraçou outras coisas, o adultério, a prostituição. Muita gente já se desviou por falta de vigilância, mas nós estamos aqui, nós estamos na presença do nosso Deus e precisamos continuar vigilantes e fiéis para não cairmos em tentação, meus amados. Porque as palavras são fiéis, elas são verdadeiras, aleluia. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venham sem demora, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Venho sem demora, Jesus falou. Ele fala isso à igreja de Filadélfia também. Eu venho sem demora. Está escrito lá em Apocalipse 3:11. Uma promessa à igreja de Filadélfia, a penúltima igreja do Apocalipse, que Jesus mandou uma carta ao seu anjo. Ele disse: eu venho sem demora. Aí alguém diz: mas desde que eu sou menino, que eu escuto falar que Jesus vai vir, que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eu já falei isso aqui, vou repetir de propósito. Quem foi que disse que Jesus vem no tempo que você está pensando que Ele vem? Quem foi que te disse que o tempo de Deus é o tempo do homem? Você pensa que Deus tem relógio no pulso e fica toda hora olhando que nem a gente? Não, Deus, Ele é o criador do tempo. Ele criou o tempo. Ele não vive em função do tempo. Ele fez o tempo para que o ser humano vivesse nele. Aleluia. E Ele vem no tempo dele, porque o tempo dele é diferente do homem. Salmo de número 90, versículo 4. Porque para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, o tempo de Deus, segundo esse versículo que eu acabei de falar, não é igual ao tempo do homem. É por isso que Jesus diz: eu venho sem demora. E alguém não entende, diz: não, mas desde que eu sou menino, desde os meus avós, desde os meus pais, que eu escuto falar que Jesus vem e não veio ainda, é porque Ele vem no tempo dele, irmão, não é no nosso, aleluia. E Ele vem num tempo que você não vai estar esperando, é por isso que Ele diz que vem sem demora, aleluia. E Ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar. Apocalipse 1:3 diz assim, repete a mesma palavra, guardar. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Ele fala guardar. E eu vou contar uma história para você aqui, agora, para a gente já pular para o versículo 8. Isso é uma fábula, mas a gente vai aprender com a moral da história. Um homem recebeu uma ordem de um rei, tá? O seu rei chegou com ele, pegou uma botija, colocou na sua mão e disse: meu servo, você vai nessa estrada aqui direto, sem olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, e no final dela, tu vai entregar, você vai chegar num reino diferente do nosso, e vai entregar essa botija nas mãos do rei daquela cidade. Mas não se esqueça, não saia do caminho, não olhe para a direita nem para a esquerda. Quando você entregar essa botija, tu vai receber a tua recompensa. E ele pegou aquela botija com muito cuidado e saiu animado com aquela botija na mão, tá? E o caminho que ele trilhava, ora era sombra, ora era calor. Ora ele estava por debaixo de árvores, guardado pelas sombras, ora estava nos desertos, tá? Ora ele estava palmilhando pelos montes, ora pelos vales. E depois de alguns dias ele se deparou com uma caravana, diz a fábula, de ciganos, né? E ali ele se envolveu com aqueles ciganos e rapidamente saiu do caminho, da estrada. E com aqueles ciganos ele aprendeu a arte mentirosa de ler na palma da mão o futuro das pessoas. E de repente ele já largou a botija para um lado e começou a ler a mão das pessoas. E aquilo durou-se muito tempo. E ele aprendeu a se prostituir junto com aquele grupo, a usar coisas ilícitas. O certo é que o tempo passou e ele não estava se lembrando da sua missão. De repente, ele caiu em si
e se lembrou que ele tinha uma missão a cumprir. Se levantou, olhou, procurou a botija, estava jogada em um canto qualquer, já estava cheia de trincas, estava trincada. E ele pega ela, limpa e continua no caminho. Caminhou muitos dias e a jornada parecia longa e nunca terminava aquela jornada. E de repente ele chegou e na beira daquela estrada tinha uma cidade em construção. Estavam construindo muitos prédios ali, templos. E ele olhou e como já tinha aprendido a ser ganancioso com aquele grupo, né? Avarento, queria ganhar dinheiro, largou a botija de lado novamente, entrou na cidade com a intenção de ganhar algum dinheiro. Trabalhou nas construções, as construções duraram muitos anos, e ele permaneceu por longo tempo ali. Ganhou dinheiro, mas o que ganhou, gastou com os vícios que havia adquirido, o envolvimento com aquele grupo, tá? Adoeceu, e como se tivesse esquecido da sua missão novamente. Depois de muitos anos, ele lembra da sua missão. Procura a botija, ela estava jogada em algum canto qualquer, e já não eram mais trincas, eram rachaduras agora. E ele, doente como estava já, pensou consigo: minha única solução é chegar no final dessa jornada e receber a minha recompensa. E caminhou por longos tempos, muito tempo, até que chegou no seu destino final. Quando ele viu os portões dourados daquele reino, daquela grande cidade, ele se alegrou, olhou para a botija velha, empoeirada já agora. Ele não recebeu aquela botija daquela maneira, recebeu limpa, perfeita, em perfeito estado, mas agora ela estava cheia de rachaduras e cheia de poeira, suja. Ele pensou que iria receber a sua recompensa. Quando chegou na frente dos portões, os portões se abriram para ele, ele se alegrou e entrou. A cidade muito bonita. E ele olhou para o rei daquele lugar e disse: meu senhor, eu vim com a missão de entregar essa botija. O meu senhor, da terra de onde eu vim, pediu que eu entregasse essa botija ao senhor. Eu estou doente, caminhei por muitos anos para poder chegar aqui. E agora velho, cansado, doente, só me resta receber essa recompensa para viver o resto de tempo que ainda me resta, né? Os últimos dias que ainda me restam aqui na terra, e desfrutar desses últimos dias com essa recompensa que eu vou receber. O rei recebe a botija, olha para ela e diz: se você tivesse obedecido quem te mandou vir para cá, você iria receber a tua recompensa agora. Sabe por quê? Porque a botija que tu trazias tinha ouro em pó dentro, e a tua recompensa tu iria receber da própria botija. Mas como tu não guardaste ela com amor nem com carinho, agora não tenho como te recompensar. Vai-te embora, tu não tens recompensa para receber. E ele foi embora e não recebeu a sua recompensa. É por isso que Jesus está dizendo: guarda o que tu tens, aleluia, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, aleluia, a palavra no teu coração. A palavra é valiosa, é ela que vai te levar para lá, é ela que vai te levar, vai te colocar diante de Jesus, diante do trono de Deus. É por isso que ela tem que estar aqui, e o salmista sabia disso, e no Salmo 119 ele diz: eu vou guardar a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti, aleluia. Guarde a palavra, irmão. Guardar a palavra é obedecer, guardar a palavra é ser fiel a ela, guardar a palavra é amar a palavra, e o dono da palavra é deixar a palavra todo o tempo dentro do coração, aleluia. Não tem vida financeira, não tem diploma de faculdade, não tem nada nessa vida que nos faça nos apartar do pecado, a não ser a palavra. O diabo não brinca, aleluia, e é ela, a palavra, se estiver aqui dentro, que vai nos conduzir ao céu de glória. Louvado seja Deus. Versículo 8: eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo, né? Então ele me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. João se empolgou tanto, as visões já estavam no final, ele sabia disso, João. Foram muitas visões, né? O Apocalipse possui 22 capítulos, tá? João passou, estava preso na ilha de Patmos, estava no final agora,
das suas visões ali, naquela clausura, naquela ilha, né? Tá? E ele de repente viu o anjo que lhe mostrou tudo aquilo e foi para adorar o anjo. O anjo disse: olha, espera aí, não é assim, né? Eu sou conservo teu. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 8 ou 9, se não me falha a memória, que os anjos, eles são espíritos ministradores que foram enviados para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não foram feitos para ser adorados, como nenhuma outra criatura foi feita para ser adorada, a não ser o nosso Deus, tá? E o anjo sabia disso. João estava numa empolgação, né? Ele era ser humano como eu e você, sujeito a falhas e fraquezas. Ele foi adorar o anjo deu uma lição para ele, disse: olha, não me adore, adore só a Deus. Que nós possamos adorar a Deus, irmão, que nós possamos tirar todo e qualquer ídolo do nosso coração e adorar somente a Deus, aleluia. Eu estou falando de prioridade na vida, tá? Nós temos que ter metas na nossa vida, nós temos que ter prioridades na nossa vida. Qual é a minha prioridade? O que é que eu tenho buscado? O que é que está em primeiro lugar na minha vida? O que é que Jesus falou? Ama o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento, que Jesus resumiu os 10 em 2, não foi? E o primeiro ele disse: ama o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Depois tu ama o próximo como a ti mesmo, mas primeiro é o Senhor, aleluia. Primeiro é o Senhor, aleluia. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Nosso mal é que a gente está invertendo esse versículo lá de Mateus. A gente quer primeiro as coisas que está sendo acrescentada para depois buscar o reino de Deus. Aí a gente fica desobediente a Deus, não recebe nada de Deus, enfraquece na fé e ainda fica transferindo responsabilidade para os outros, que nem Adão. Deus chegou com ele e disse: o que foi que tu fizeste? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Aí Deus foi com a mulher e disse: foi a serpente, né? A Bíblia não fala, né? Mas se Deus perguntasse para a serpente, talvez ela fosse colocar a culpa em outra pessoa, em outro animal lá do Éden, ou em outro ser que existia lá. O mal do ser humano, irmão, é esse: transferir responsabilidade. A maior virtude de um ser humano é reconhecer erros, reconhecer suas falhas. Adão não reconheceu a sua falha, Saul não reconheceu a sua falha, e Davi, mesmo adulterando com aquela mulher e mandando matar o marido dela, ele reconheceu a falha dele. Ele disse: eu pequei. Se arrependeu, não fez mais, aleluia. E Deus o perdoou, ele pagou o preço, porque todo pecado tem uma consequência. Mas teve vitória e não perdeu a presença de Deus na sua vida. Que nós possamos fazer isso também, adorar o Senhor, ter o Senhor como prioridade. Versículo 10, disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nas revelações ao profeta Daniel, Deus disse para Daniel: olha, tu sela as palavras deste livro. Sela. Selar significava fechar. Ninguém poderia ter acesso a um livro selado, somente o dono, né? Lembra do capítulo 5 do livro selado com 7 selos? Ninguém podia abrir, somente o Cordeiro abriu. E quando ele abre o primeiro selo, já aparece o anticristo, né? No planeta Terra é a grande tribulação. Um livro selado, ele não poderia ser aberto, ninguém tinha acesso, tá? Aquele do capítulo 5 tinha 7 selos. Tinha outros que tinham mais selos ainda, diz a história, né? Na antiguidade, nos tempos do Antigo Testamento e também do Novo. Daniel viveu 600 anos antes das revelações do Apocalipse. Deus ordenou para ele e disse: olha, sele. Tem vários versículos, eu posso mostrar para os irmãos depois. Deus ordenando a Daniel que selasse o livro das revelações, porque Daniel teve revelações e visões do tempo do fim também, mas também teve do seu povo, as 70 semanas do seu povo, né? E outras mais. Então ele não poderia estar com aquele livro expondo a todo mundo. Já João é diferente, como João viveu na era da graça, nos tempos da igreja, na dispensação, aleluia, da graça de Deus, foi ordenado a ele: não seles, ou seja, tem que expor para todo mundo ouvir. Quando a Bíblia diz não seles as palavras da profecia deste livro, é como se Deus, Jesus, estivesse dizendo a João: exponha isso nas igrejas, explique isso aonde você for,
Aleluia, para que o povo tema e se converta e se chegue mais a Deus e busque mais a presença de Deus. Aleluia. O livro, meus amados, não está selado, está à minha e à tua disposição, que nós possamos aprender com ele e ao ler ele dia após dia possamos temer mais a Deus. Aleluia. Nos achegarmos mais a Deus, recebermos mais as bênçãos de Deus e estarmos prontos para subir a qualquer momento no arrebatamento da igreja. É por isso que está escrito: não seles as palavras da profecia. O tempo está próximo. Olha aqui. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que é isso aqui? Será que João está incentivando o povo a pecar quando ele diz continue? Não. João não está incentivando ninguém aqui ao pecado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu vejo duas classes de pessoas aqui. Pessoas que não têm compromisso com Deus, que são justamente os injustos e os imundos. Analise comigo o versículo 11. Tem duas classes de pessoas dentro desse versículo aqui. Olha só, vou ler de novo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Duas classes de pessoas, não é quatro não, é duas. Tá? O injusto é a mesma coisa que imundo. Pessoas que não têm compromisso com Deus. Imundice, pecado, desobediência a Deus, pornografia, mentira, adultério, né? Enfim, tudo aquilo que desagrada a Deus e que é contrário à palavra de Deus. Bebida, drogas, sexo ilícito, né? Não honrar a palavra, comprar e não pagar, pedir emprestado e não devolver, mentir, tudo isso Deus abomina, Deus odeia. Tá? Essa é a classe de pessoas, é a primeira classe de pessoa, os injustos, né? E os injustos e os imundos. Aí a segunda classe é o justo e o santo, é a mesma classe de pessoa. Duas classes de pessoas. João diz que nos tempos que nós estamos vivendo, né? As pessoas que são imundas, elas querem ser mais ainda. Os que estão na prática do pecado querem se aprofundar mais ainda. Os que estão na prática pode ver, irmão, o mundo vai de mal a pior. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade. Filhos matando pais, pais matando filhos recém-nascidos. Vocês já viram isso? Mulher matando o esposo para ficar com a herança, esposo matando a mulher para ficar com o amante, né? Catástrofe na terra, a imoralidade generalizada, a pornografia, as novelas, os programas, os reality shows estão aí. Os homens estão expondo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que foi feito para a glória de Deus, para o Espírito habitar, mas que agora é como uma mercadoria barata de feira, que é exposto para qualquer um ver. Nós não podemos cair nessa onda. Nós não podemos seguir essa linha de pensamento. É por isso que a gente fala aqui, irmão. É por isso que eu falo sobre roupa. E não vou deixar de falar. Os mesmos discursos que eu falei aqui para vocês 2 anos. As mesmas pregações. Eu vou falar em outra congregação se eu for. Não repetir as mensagens, mas as mesmas coisas. Vou continuar sendo duro. Não vou mudar, porque a palavra de Deus é dura. Aleluia. A palavra de Deus não refresca para ninguém não, irmão. A palavra de Deus ela é consolo. Aleluia. Ela é alimento, mas também ela é espada. Aleluia. Ela corrige. Ela é martelo que esmiuça a penha. E sabe por quê? Porque o nosso Deus nos ama. Aleluia, o nosso Deus nos ama. Será que você já entendeu isso algum dia na tua vida? Deus te repreende porque Ele te ama. Se Deus fala pela palavra que é para tu mudar essa roupa indecente, desse decote, dessa saia apertada, mostrando tuas peças íntimas, é porque Deus te ama e Ele quer se revelar para ti. E o Espírito Santo, aleluia, quer habitar na tua vida. Não é porque o pregador não gosta de ti. Não é porque o dirigente não gosta de ti, não é porque o pastor não gosta de ti, é porque Deus te ama, e Ele está usando quem está pregando aqui, para te repreender, para tu mudar de vida, e receber coisas maiores de Deus,
Aí tem gente que está na carne e interpreta de maneira errada. Não, fulano não gosta de mim. Aquilo ali foi uma piada para mim, tu escutou? A pessoa está na carne, não entende as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, ele não compreende as coisas espirituais. Mas o crente espiritual tudo discerne, diz a palavra, aleluia, e em tudo é edificado. Para os irmãos também, honre sua palavra, não exponha o seu corpo aí fora, tá? Seja marido de uma só mulher, honre os seus compromissos, busque a Deus, se vista como servo de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito, e Deus habita nele, aleluia, quer habitar nele. Vamos adiantar aqui um pouco. Versículo de número 12. Eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus vem sem demora. Essa frase é repetida várias vezes nesse versículo, nesse capítulo 22. Venho sem demora. Eu venho sem demora. Jesus repete 2 ou 3 vezes isso aí, tá? Eu venho sem... Ele está vindo, irmão, Jesus está voltando. Eu queria despertar vocês nesta noite com essa frase: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Grava isso aí na tua mente e no teu coração. Jesus está voltando. Ele vai vir a qualquer momento, em um momento que nós não esperamos, e muitos vão ser pegos de surpresa. Mas aqueles que estão orando, que estão se santificando, aleluia, não vão ser apanhados de surpresa, vão ser apanhados como as virgens prudentes, aleluia, que tinham azeites nas suas lamparinas e tinham azeite de reserva também. E quando ouviu-se um grito à meia-noite, eis o noivo saiu ao seu encontro, Mateus capítulo 25, elas se levantaram e entraram com o noivo para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta, aleluia, estavam prontas, preparadas, enquanto as outras estavam distraídas, foram comprar azeite fora de hora, comprar óleo na hora que não era para comprar. Tem gente que vai deixar para buscar Deus só na grande tribulação. Não buscou agora, que tinha oportunidade, tinha tempo. Ah, irmão, eu não tenho tempo. Que conversa é essa, irmão, que você não tem tempo? A pessoa mais ocupada aqui nessa congregação tem tempo de ler a Bíblia, de orar e de vir no mínimo 2 vezes na semana nessa casa. Eu digo isso sem medo de errar. Ah, irmão, o senhor não conhece a minha vida. Você tem tempo, você não sabe administrar o tempo que tu tem. Procure administrar o tempo que tu tens. Isso é desculpa esfarrapada. Esse negócio de não ter tempo para orar, não ter tempo para ler a Bíblia. Pois cuidado com essa tua falta de tempo, que Jesus vem num tempo que tu não esperas. Para você não ser apanhado de surpresa. O Espírito Santo está te admoestando aqui esta noite, para que você não seja apanhado de surpresa. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega. Não vou comentar esse versículo, já falei ele várias vezes, em várias mensagens, o significado de cada frase dessa aqui. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Olha só, no nosso mundo aqui, para a gente lavar uma roupa suja, se lava com água, não é? Se lava com água. Uma roupa manchada, né? Uma roupa suja, se pega ela e se lava com água para ficar bem limpinha. Na vida espiritual é diferente. Nós temos que lavar nossas vestiduras espirituais no sangue. Porque para nós aqui sangue mancha a roupa, mas na vida espiritual limpa. O sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos limpa. Isso aqui está falando de uma velha vida, irmãos, que nós tínhamos no mundo, antes de conhecer a Deus, antes de servir ao Senhor, mas agora nós ouvimos a palavra da crucificação e reconhecemos Jesus como Salvador. Nós largamos agora tudo lá fora e viemos para Jesus. Ele nos lavou as nossas vestes espirituais com seu sangue. Todo crente, para poder chegar na Nova Jerusalém, no céu, para ter comunhão eterna com Deus, ele precisa passar pela lavagem do sangue de Jesus. Isso aqui está falando de transformação de vida. Se o sangue lava as vestiduras e elas ficam brancas, é porque Jesus mudou a veste, mudou a história. Ou então ele pegou a roupa, lavou e agora é outra coisa, não é mais aquelas vestes sujas. Está falando de mudança de comportamento. O sangue do Cordeiro nos lava quando a gente muda de vida. Não adianta ser crente e estar no erro. O sangue de Jesus não vai te purificar. Agora, se você mudou de vida,
se você anda em comunhão, se você anda em novidade de vida, pode ter certeza, o sangue do Senhor Jesus Cristo te purifica. Porque em 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz, olha só como tem relação com o que eu estou falando. 1 João 1,7, versículo de número 14, né? 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, né? Na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entenda o versículo. Se nós andarmos na luz, para o sangue nos purificar, nos lavar, como diz aqui, primeiro a gente tem que estar na luz, não nas trevas. E tem muito crente que está na igreja, mas está nas trevas, não está na luz. Por quê? Por causa da vida errada, que vive porque quer. Porque, irmão, cada um de nós é responsável pelas nossas atitudes. Não tem esse negócio de dizer, irmão, aquilo foi mais forte do que eu. É você que é responsável. A Bíblia diz que nós temos capacidade de dominar o pecado. Está escrito, cumpre a ti dominá-lo. No finalzinho do capítulo 4 de Gênesis, Deus disse para Caim: cada um aqui tem possibilidade, tem capacidade, se buscar a Deus, de ter domínio próprio e controlar os seus impulsos carnais. Porque se a gente for fazer tudo que vier na mente, irmão, tudo que der vontade de fazer, imagine aí, onde nós não estávamos. Vamos ser sinceros, nós somos seres humanos. Se cada um de nós fosse fazer o que vem na mente, o que dá vontade, irmão, onde era que eu e você estávamos agora? Eu garanto para você que não era aqui. Mas como todos nós somos servos de Deus, já recebemos o Espírito e agora temos domínio próprio, temos temperança, temos a capacidade de nos controlar, e o Espírito nos ajuda, aleluia. Nós vencemos a nós mesmos, as nossas paixões carnais, e estamos em uma trajetória em direção à Nova Jerusalém, e nos controlamos. Aí você diz, mas eu não consigo. É porque você não buscou a Deus ainda de coração. O dia que tu buscares a Deus de coração, tu vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Você vai conseguir. E eu falo isso com propriedade, irmão, porque quem vos fala aqui esta noite é um ex-beberrão de cachaça, é um ex-adúltero, é um ex-prostituta. Eu estava jogado no mundo de cabeça para baixo, atolado no pecado, até o pescoço. E quando eu retornei, pense numa luta que eu travei comigo mesmo. A primeira semana, me reconciliei, Raimundo Nonato. A primeira semana. Segunda, me reconciliei num domingo. Na segunda, né, estava lá firme. Terça, a vontade de beber já veio, e eu me controlando. Quarta, ela aumentou. Na sexta-feira, que era o dia que eu começava, piorou. E eu me controlando, e a minha esposa me ajudando, me dando palavra, me levando para a igreja. Bora, meu filho, vamos. Eu digo, eu não estou com vontade. Ela diz, mas tu vai, eu vou te levar. Me ajudou muito, minha mulher. Me ajudou muito. No sábado, o negócio era difícil. Só eu e Deus que sabe como eu me sentia, irmão. Domingo nem se fala. Era o dia que tinha vezes que eu nem chegava em casa. Eu passava o dia, saía às vezes na sexta, voltava na segunda de tarde. E eu venci, porque eu me esforcei, eu me controlei, aleluia. Eu tive a ajuda do Espírito Santo, mas eu tive que fazer a minha parte também. Então esse é o conselho que eu deixo para você, tá? Busque a Deus de coração, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te ajudar. Eu te garanto que Ele vai te ajudar, mas você precisa fazer a tua parte. Porque Jesus foi para ressuscitar Lázaro, lembra? Capítulo 11 de João. Mas o pessoal teve que tirar a pedra. A parte do homem tem que ser feita. A parte de Deus Ele faz. Jesus fez, ressuscitou Lázaro. Mas Ele disse, tirai a pedra. Ele não falou? Não ordenou? Sabe o que a gente aprende com isso aí? Jesus dizendo o seguinte, a parte do homem Ele deve fazer. Porque a parte de Deus Ele cumpre. Aleluia, Ele faz. Então faça isso, você vai ser bem sucedido. 15, já estamos caminhando para o final, já vamos encerrar. Fora ficarão os cães. Eu não vou comentar os outros, feiticeiros, nem os impuros, nem os assassinos, nem os idólatras, porque eu já falei na mensagem passada. Vou falar só sobre os cães. Se você olhar lá no capítulo 21 também tem, mas aqui entre os cães. O cão era um animal imundo na cultura judaica. Ele estava classificado na lista dos animais imundos. Tanto o cão como o porco. Judeu não criava cachorro. O cachorro fica fora da cidade, porque é considerado um animal imundo. E imundície, na Bíblia, porco, cachorro, está falando de pecado. Aqui está querendo dizer o seguinte, os portadores do pecado vão ficar de fora da cidade. Porque a cidade é santa.
A Bíblia diz, a santa cidade. Como pode uma pessoa carregada de pecado entrar na santa cidade? Não tem condição. Uma pessoa na prática de tudo que não presta entrar naquela cidade que foi preparada para os santos. Deus não vai admitir isso. E tem umas passagens que falam aqui sobre cães, né? Paulo chama os maus obreiros de cães, lá em Filipenses, no capítulo 2. Ele diz, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, né? Eu conheço, não se escandalize com isso aqui que eu estou falando, não. Eu conheço gente que está na frente de trabalho e está adulterando. Isso aqui não é novidade para ninguém. E eu não vou falar nome porque isso é falta de ética. Mas de fora vão ficar os cães. Os cães vão ficar de fora. A justiça de Deus, ela não falha e nem tarda. Aleluia. É Ele que retribui. É Ele que retribui. O homem que anda na sua sinceridade diante do Senhor será abençoado por Ele. Agora, aquele que usa de engano não permanece muito tempo na casa de Deus. Está escrito. Isso que eu falei, irmão, sobre alguém estar na frente de trabalho adulterando, não é aqui. É por aí. Não é aqui não. Aqui tem pessoas que têm compromisso com Deus. E a gente nem se escandaliza com isso, porque nos últimos dias está escrito que isso ia acontecer. Aí alguém pode dizer assim, mas não pode acontecer isso. Quem foi que disse que não pode? Paulo disse que nos últimos dias seria assim. Né? Apareceriam lobos vestidos de ovelhas, né? Mas o importante, sabe o que é? É que eu e você temos a responsabilidade de cuidar da nossa vida. A gente vê essas coisas, a gente nem liga. A gente cuida da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Porque enquanto você vai se preocupar com isso, você esquece da tua vida e pode acontecer algo semelhante com você. Então cuide da sua, tá? E deixa dos outros, porque é o Senhor que retribui, é o Senhor que recompensa. A justiça de Deus, ela é maior, tá? Os cães vão ficar de fora. Aqueles que amavam a prática do pecado, da mentira, como diz nesse versículo 15. Sabe quem é o autor da mentira? O diabo. Jesus fala isso lá em João. E Jesus tinha razão, sabe por quê? Ele mentiu para Eva, lá no capítulo 3. Ele disse, o que foi que Deus disse que você não pode comer? De nenhuma árvore. Ela disse, não, Deus disse que eu posso comer de todas as árvores, mas da que está no meio eu não posso. Porque o dia que eu comer, eu vou morrer. E o diabo disse, não, é mentira dele. Não é isso não, ele mentiu para ela, ele enganou Eva. Paulo diz lá em Coríntios que a serpente enganou, mentiu para Eva. É por isso que o diabo é o pai da mentira. Ele enganou os anjos também, a terça parte dos anjos, no céu, tá? E arrastou a terça parte dos anjos, porque ele enganou os anjos na sua rebelião, dizendo que seria semelhante ao Altíssimo. Os anjos acreditaram, a terça parte se tornaram demônios, e ele se tornou Satanás, e todos foram precipitados para cá. Ele é enganador. É por isso que o crente não pode mentir, irmão, porque quando ele mente, ele se associa a Satanás. Não, irmão, mas eu vou dizer só uma mentirinha santa, não existe isso. A mentira procede do diabo. João, deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei. João 8,44. Jesus diz assim, vós quereis satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo, porque ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque quando ele mente, ele fala de algo que procede dele mesmo, porque ele é mentiroso e o pai da mentira, ou seja, ele concebeu a mentira, ele deu à luz a mentira, o diabo. Então cuidado quando você pensar em mentir, por mais que a mentira seja pequena, tá? Uma mentirinha, né, daquelas que eu sempre tenho falado aqui, isso desagrada a Deus, tá? Isso desagrada a Deus. Versículo 16, agora vamos colocar aqui para concluir. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Foi Jesus que enviou as cartas às igrejas e a revelação de tudo isso aqui. As igrejas ouviram isso aqui, aquelas igrejas, elas ouviram. João, quando saiu da ilha de Pátimos, ele ainda foi para Éfeso, e ele falou muito sobre isso aqui. Ele era superintendente, coordenador da Ásia Menor, e percorria todas aquelas igrejas. E ele falou que foi Jesus que enviou essa mensagem àquelas igrejas, e a nós também. E ele diz mais, Jesus falando, eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Raiz de Davi, ele quer dizer que ele cumpre as suas promessas a Israel. E a brilhante estrela da manhã, o alvorecer, o nascimento do sol. O sol é a maior estrela do sistema solar. Lembra das aulas de geografia? Lembra do sistema solar? O sol é uma estrela.
E ele brilha ao nascer. Tá? E Jesus disse que é a raiz da geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Está aqui, está falando do arrebatamento da igreja, quando ele vier também na sua glória reinar nos 1000 anos, aleluia. E a Bíblia diz lá em Malaquias que para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, aleluia. Trazendo salvação nas suas asas, e saltareis e correreis, como bezerros soltos na estrebaria. É o dia da nossa salvação, é quando ele vier, que vai acontecer um novo, aleluia, nascer do sol, que é ele mesmo, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito tem desejo que Jesus venha, porque o Pai e o Filho estão no céu, o Espírito está aqui. E ele foi enviado para cá há mais de 2000 anos, porque Jesus disse assim: eu vou para lá, mas eu vou enviar o Consolador. E ele está aqui conosco. E a semelhança dos crentes fiéis a Deus, ele anseia pelo dia do arrebatamento da igreja. Ele anseia pelo dia da volta do noivo, aleluia. Ele anseia pelo dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eu senti a presença de Deus hoje, na minha mesa, 2h30 para fazer essa mensagem, para trazer para vocês. E eu chorei lá na minha mesa também, como eu estou chorando aqui. Porque eu almejo, aleluia, estar com meu Deus, e quero que todos os meus filhinhos, que são vocês, filhos espirituais, alcancem essa bênção também, aleluia. O Espírito tem desejo, a noiva verdadeira tem desejo de que ele volte. A namorada de Jesus não quer que ele venha, porque ela quer casar, quer ter filho, quer se formar. Essa aí é a que vive flertando com Jesus, ela vive ficando com Jesus, ela não é noiva. Ela não tem compromisso, mas a noiva não, a noiva almeja, a noiva quer, porque ela sabe que é melhor estar com Cristo do que estar aqui na terra, aleluia, louvado seja Deus. Eu a todo aquele, versículo 18, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos inscritos neste livro. Aqui estão enquadradas as seitas que acrescentaram coisas à palavra de Deus, os mormons, as testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, enfim, todas as seitas heréticas que têm colocado coisas a mais na palavra de Deus. Essas novelas que tem aí pela televisão, que coloca coisas na palavra que não existe, já viu? Aí quem não conhece a Bíblia pensa que aquilo está escrito, né? As novelas da Record e de outro canto aí, que aparece coisa que não está escrito, sabe por quê? Se eles forem fazer uma novela e fosse basear simplesmente no texto bíblico, não dá audiência, e a novela também dura pouco tempo. Aí eles têm que acrescentar, mas isso confunde a mente de muitos. Já vi alguém chegando comigo e perguntando: irmão, eu vi na novela da Record assim, assim, aquilo outro, é verdade? Eu digo: irmão, não está escrito isso. Não, mas eu vi lá. Eu digo: irmão, vai ler a Bíblia então. Teve um que chegou comigo e disse: irmão, o jovem rico bateu em Zaqueu, aí Zaqueu subiu na árvore, aí depois desceu e correu atrás do jovem rico. Eu disse: irmão, onde é que está escrito isso? Ele disse: eu assisti na novela. Quer dizer, quem não conhece, irmão, está sendo enganado, está acontecendo acréscimo à palavra de Deus. Então essas pessoas que estão acrescentando têm que ter muito cuidado, porque Deus vai acrescentar os flagelos, as pragas que estão escritas nesse livro na vida de tais pessoas. E aqueles que tirarem, também vai ser tirada a parte que cabe à árvore da vida, né? Não é isso? Isso é aplicado a nós também. Eu já vou concluir, não se preocupe, são 9 horas. Muitos de nós, a gente não tira o que está escrito. Não, vou arrancar isso aqui porque eu não gosto. Mas a gente tira da nossa vida. Eu já vi uma irmã dizer assim: irmão, eu amo toda a Bíblia. Eu já vi uma irmã dizer, da nossa igreja, mas não é aqui do Monte Sião, não, é de outra congregação. Eu amo toda a Bíblia, mas quando chega naquela parte que diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, eu não gosto disso não, irmão. Eu não aceito essa palavra. Ela falou desse jeito para mim. Aí eu tive que mostrar para ela que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Então muitas das vezes a gente só quer aplicar na nossa vida aquilo que convém para nós, né? Quando é algo mais pesado, aí a gente diz: não, isso aqui é para fulano, que nem veio hoje, era para estar aqui para ouvir essa mensagem. Isso aqui não é para mim não, é para nós, irmão, é para você mesmo, aleluia. Não é para quem não veio não, é para você que está aqui e para mim também, aleluia. Então cuidado para tu não tirar partes da palavra de Deus da tua vida. Obedece ela como um todo e tu vai ser bem sucedido. Se tu tirar, pode ser que Deus tire também o teu direito de chegar lá, de comer da árvore da vida, de entrar na cidade santa. Cuidado, toda a palavra de Deus é pura, a Bíblia diz.
testificando acerca de si mesmo. Toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é pura, ela é límpida, ela é transparente, ela vale mais que ouro, ela é mais doce que o mel, aleluia. Ela é o tesouro precioso da igreja. Glória a Deus. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente, venho sem demora. Olha aí, mais uma vez. Amém. Vem, Senhor Jesus. A tradução corrigida diz: ora vem, Senhor Jesus. Isso aqui é a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. É um clamor, é um pedido. Aleluia, louvado seja Deus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça de Deus é o favor imerecido. Lá na epístola de Paulo a Tito diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus. Deus nos amou sem a gente merecer. Mas também o sentido de graça é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Crescei na graça e no conhecimento, Pedro fala na sua epístola. Crescer na graça, a graça do Senhor Jesus já está sobre nós. Nós fomos alcançados pela graça, mas nós temos que nos aprofundar na graça de Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia começa em Gênesis 1:1, dizendo: no princípio criou Deus. Deus é o primeiro, aleluia, objeto do primeiro versículo da Bíblia. É o primeiro ser mencionado no primeiro versículo da palavra. E o último diz: a graça do Senhor Jesus. Aleluia, seja com todos. Meus queridos, eu estou tão emocionado nesta noite de estar concluindo isso aqui. E Deus conhece o meu coração. Eu queria que vocês gravassem todas as palavras, todas as mensagens que eu preguei sobre esse livro aqui, que vocês guardassem no coração de vocês, para que vocês pudessem amar mais a Jesus, servir a Deus melhor, ser mais feliz na vida, porque o homem é feliz quando ele é fiel a Deus. O homem é alegre quando ele é fiel a Deus. A mulher é feliz e alegre em todos os aspectos quando se torna fiel a Deus verdadeiramente. Aleluia. Vamos continuar, irmão, nossa trajetória em direção ao céu. Não vamos fazer como aquele moço da fábula que eu contei aqui, que saiu várias vezes do caminho. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos sair do caminho. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, disse Jesus, tá? Então seja fiel, não seja aquele crente que uma hora não é mais crente, outra hora é crente, uma hora está de um jeito. Não, seja firme, mesmo nas tribulações. Seja fiel, lá no trabalho, lá na tua casa, na tua vizinhança, no teu emprego, dê testemunho. O objetivo de tudo que eu falei aqui é isso, é para que você seja fiel a Deus e chegue lá, nós cheguemos lá juntos, naquele grande dia, tá bom? Separados do pecado, separados do mundo, tá? Em uma plena comunhão com Deus. O desejo de Deus é um relacionamento sincero conosco, porque comunhão significa relacionamento, irmão. Quando a Bíblia diz a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, está falando que o Espírito Santo quer ter um relacionamento conosco, sincero, fiel, um contato diário, aleluia. Então, meus queridos, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por vocês terem me tolerado todo esse ano aqui, pregando essas mensagens, tá? Que Deus abençoe. Eu vou sentir saudade dessas mensagens, Wellington, mas aqui e acolá eu vou lá no Facebook olhar de novo. Tu tem elas tudo arquivado aí, não tem? A hora que eu precisar, tá? Eu vou dar uma olhada lá e matar a saudade aqui dos irmãos do Monte Sião. Que Deus abençoe, meus amados, tá? Domingo haverá mutirão, tá? Eu vou pelejar para estar lá. Os meus colegas estão me mangando, né, dizendo que eu só adoeço dia de mutirão. Já adoeci duas vezes, dia de mutirão, né? Mas o que é que eu posso fazer, né? A gente só faz o que pode, o que está ao alcance da nossa saúde, né, irmãos? Mas eu vou pelejar para estar lá com nossos amados irmãos. E eu louvo a Deus que mesmo eu não estando lá, os obreiros aqui têm estado lá, tá? E o Monte Sião está bem representado lá, e o nome do Senhor está sendo glorificado, tá bom? Domingo, escola bíblica dominical normal, e à noite é culto de missões, né? Culto de missões. Eu quero trazer o presbítero Raimundo Quintino aqui, irmão. Ele está com saudade de vocês. Falei com ele no Templo Central. Ele perguntou pela congregação, disse que está com saudade. E eu vou combinar aqui um domingo para ele vir aqui pregar
para ele matar essa saudade aqui da igreja, porque ele tem um grande carinho pela congregação Monte Sião. Eu sei que vocês também têm por ele, né? Ele foi um coordenador muito atuante aqui, né? E deixou a marca dele aqui para a glória do nome do Senhor. Tá bom, meus amados? Domingo, escola bíblica dominical, e à noite, culto de missões, tá? E amanhã, oração, das 5 horas da manhã e também de meio-dia. Tem mais algum anúncio aí, Júnior? Mais alguma coisa? Os carnês, né? Eu já peguei o meu, só falta eu pagar, mas eu vou pagar, né? Eu queria que os irmãos abraçassem essa causa aqui para a gente fazer aí um negócio legal, né, Júnior? Dia 29, tá? Isso, a nossa confraternização, tá bom? Da Escola Bíblica Dominical. Então contribua, pegue. É tu que vai estar passando para os irmãos, é? Já era para ter alguém lá na porta com eles, né? Adquira, ajude, tá, irmão? E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue orando pelo nosso centro de eventos, continue orando pelo nosso pastor presidente, pelo ministério da igreja, tá bom? Para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida da sua igreja aqui em Capanema. Aqui estão os irmãos que contribuíram com os dízimos e com a Secretaria de Missões. Vamos ficar de pé nesse momento. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Ou para se reconciliar nesta noite? Está se reconciliando, Gelson? Oração. Nosso irmão Gelson está pedindo oração. Vamos orar pelo nosso amado irmão, tá? Amanhã, o último culto, né, irmã? Com a participação das nossas amadas irmãs no Templo Central. E eu peço às irmãs que cheguem ali nesse último culto de agradecimento ali no Templo Central, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Sábado vai ter tarde de louvor na casa do Nilson, irmã. Aqui na casa do Nilson, filho da irmã Rosilda, aqui na Avenida Centenário, do lado da casa do Elcimar, tá bom? Os irmãos são convidados a estar lá. Então vamos orar neste momento. Convido o irmão Fernando para orar, despedindo a igreja, orando pelos dizimistas e pelos contribuintes da Secretaria de Missões, orando pelo irmão Gelsivan também, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Soberano, te damos graças, Senhor, por este momento na Tua presença. Que o Senhor, Deus, venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar sabedoria, conhecimento, e venha plantar, Senhor, em nossos corações o desejo de estarmos na Tua presença, de Te buscarmos, Senhor, todos os dias de nossa vida. Pai, muito obrigado, Pai, por este momento, por este momento na Tua presença, Senhor. Já te apresentamos, Senhor, aqui os dizimistas, os ofertantes. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor, Deus, venha cuidar, Senhor, dos Teus servos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento na Tua presença. Abençoe Teu servo, Senhor, que está aqui, Senhor, de joelho, que está aqui, Senhor, pedindo ao Senhor força, pedindo que o Senhor, venha dar força para que Ele possa continuar te servindo, que Ele possa, Senhor, continuar, Senhor, te buscando, porque nós sabemos que não é fácil. Se o Senhor não estiver em nossas vidas, Senhor, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos necessitados, Pai, da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, nos livra do mal, da fúria do diabo, do laço do passarinheiro, do homem assassino, do ladrão, do homem sanguinário. Pai, nos guarda, porque nós sabemos que se nós tivermos, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, nada, Senhor, nos atingirá, porque nós estaremos blindados pelo Senhor, e nós já te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus, amém. Antes da bênção apostólica, eu quero convidar os irmãos para vir quinta-feira, porque eu vou falar sobre o Natal aqui, tá bom? Todos os símbolos do Natal. O Natal, o significado, a data, como surgiu, o que é essa festa que se comemora aí dia 25. Eu vou explicar isso aqui, tudo à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, tá bom? Eu queria que você estivesse aqui quinta-feira, tá bom? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe os irmãos, um bom final de semana para todos vocês, tá? Vocês tenham uma sexta-feira abençoada por Deus.